Olá pessoal, então esse é mais um vídeo nosso do canal Exercitando a Massa. Lembrando que se você gosta dos seus vídeos, não esqueça de dar o like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Sempre nós estamos postando conteúdos referentes à engenharia civil, que pode ajudar tanto acadêmicos quanto engenheiros que já são formados e trabalham na área, e às vezes acabam esquecendo alguns detalhes técnicos. Então hoje esse vídeo ele é sobre a questão 28 do ENAD, esse é mais um vídeo nosso sobre as questões do ENAD. ENAD 2014 para Engenharia Civil. Então, vamos ver o que a questão diz. Ela diz assim: a figura abaixo representa uma estrutura para cobertura em madeira, formada por tesouras e peças de trama secundária, terças, caibros e ripas, bem como de telhas, cerâmicas ou de concreto. E a questão nos dá essa imagem abaixo. Só uma coisa que eu gostaria de já deixar definido aqui. Nós vamos tratar essa questão com um pouco mais de detalhes. Quem já tem experiência em obras é uma questão fácil também, mas para quem nunca trabalhou em obras pode se atrapalhar um pouquinho nessa questão. Então, só para a gente deixar uma definição aqui, quando o enunciado fala sobre tesoura, tesoura é essa peça que nós temos aqui. Faz parte das estruturas do telhado. Dependendo do telhado, nós podemos ter 4, 5, 6 tesouras. No caso aqui, nós temos duas tesouras, que seria essa e essa de trás. E esse detalhe aqui, ele está detalhando uma parte da tesoura que nos mostra onde fica a terça, onde ficam as ripas, onde ficam os caibros, e isso vai nos ajudar a responder às questões aqui abaixo. Então vamos lá para a primeira. Fala assim: em relação a esse tipo de estrutura de telhado, avalie as informações abaixo. Se a distância entre tesouras tivesse que ser alterada no telhado, isso afetaria os dimensionamentos das terças. Então, vamos dar uma olhada aqui. A distância entre tesouras, se ela fosse alterada, está afirmando aqui que isso afetaria o dimensionamento das terças. As terças, ela está aqui, ela é essa peça. E no nosso telhado ali, ela é essa peça. Então a terça, nada mais é que uma viga. Se nós aumentamos a distância de viga, o dimensionamento da viga vai mudar, a altura da viga vai mudar. Então essa questão aqui, ela está correta. Se a distância entre tesouras tivesse que ser alterada no telhado, isso afetaria o dimensionamento das terças. Beleza? Vamos para a próxima. Então fala assim: se as telhas empregadas, cerâmicas ou de concreto, fossem substituídas por telhas de fibrocimento ou de aço, a trama do telhado dispensaria os elementos caibro e ripa. Vamos lá então. Olhando nossa imagem aqui novamente, está falando sobre caibros e ripas, que no caso é esse detalhezinho que nós temos aqui no desenho. Então ele está falando o quê? Que se eu alterar o tipo de telha, se eu tirar telha cerâmica ou de concreto e substituir por fibrocimento, eu posso dispensar essa parte aqui de ripas e caibros. Então, a telha de fibrocimento, elas são aquelas telhas grandonas, que o pessoal chama de telha brasilite ou telha eternite. E quando usa aquele tipo de telha, sim, nós podemos dispensar as ripas e caibros, porque as ripas e caibros elas servem para o tipo de telha cerâmica ou de concreto, que são aquelas telhas menorzinhas que nós temos que encaixar telha a telha. Então, essa questão também está correta. Até agora nós temos duas verdadeiras. Então, vamos para a próxima. No número 3 aqui agora. Para para propiciar melhor estanqueidade à água e maior durabilidade às estruturas da cobertura em madeira, é aconselhável a adoção de mantas de subcobertura, as quais são vendidas em rolos e devem ser instaladas logo acima das tesouras antes da colocação das terças. Então vamos avaliar o nosso desenho mais uma vez. O que está falando aqui nesse item, ele está falando o quê? Eu colocaria a manta aqui, logo acima da tesoura e embaixo das terças. Para quem já trabalha em obra, ficaria mais fácil de saber que essa informação ela não é correta, porque a manta, quando nós aplicamos a manta, este é o lugar correto que nós aplicamos ela. Ela fica acima dos caibros e fica abaixo das ripas. Então esse é o local correto, porque se nós aplicássemos ela abaixo das terças, criaria esse espaço. Nós sabemos que espaço vago em telhado geralmente vira criadouro de passarinhos e coisas do tipo. Então esse é o local correto, esse local em verde é o local correto de nós aplicarmos a nossa manta. E o enunciado aqui está falando que seria nesse local vermelho. Então a resposta para esse item
Está incorreto, o item 3. Então vamos para a próxima. A próxima diz assim: as terças devem ser posicionadas preferencialmente sobre os nós da tesoura, caso contrário acarretarão flexocompressão às barras do banzo superior da tesoura, diminuindo sua capacidade resistente. Então, essa eu diria que é o item que ele tentou complicar o que mais tentaram complicar. Mas ainda assim, a gente tem que lembrar o seguinte, que questões do ENAD, quando ele, por mais que pareça difícil, mas geralmente é uma avaliação de desenho ou uma avaliação de algum gráfico, alguma coisa, eles não vão complicar tanto assim. A resposta está no desenho. Então, quando ele fala que o posicionamento sobre os nós da tesoura, então a gente está lembrando o que é a tesoura. A tesoura é esse item aqui do nosso telhado. E quando ele fala dos nós, os nós são esses. Então ele está falando que, vamos ler novamente, as terças devem ser posicionadas preferencialmente sobre os nós da tesoura, caso contrário, acarretarão em flexocompressão as barras do bando superior da tesoura, diminuindo sua capacidade de resistência. Ele está falando da terça, então a terça, tanto aqui no nosso detalhe, quanto nesse telhado completo, nós vemos que as terças, elas estão exatamente nos nós da tesoura. Então, é tudo uma questão de avaliar o desenho. Então, essa resposta, ela está correta. E vendo agora todos esses itens, avaliando aqui embaixo, então é correto o que se afirma no item B. Então a resposta correta é o item B para essa questão. Pessoal, então é isso. Esse foi foi mais um vídeo nosso do canal Exercitando a Massa, exatamente sobre ENAD. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, o nosso canal aqui embaixo. Não esquece de dar o like, é muito importante para nós. Nós vamos estar postando mais vídeos para poder ajudar os acadêmicos e engenheiros civis no dia a dia, beleza? Então, obrigado, pessoal. Falou, até a próxima.